Aleluia. Graça e paz, casal do avivamento. Amém? Vocês estão prontos? Aperta o cinto. Legal aí, amém? O voo vai ser turbulento hoje, pelo jeito, viu, irmãos? O Espírito Santo quer mexer e remexer dentro de mim e de você. Tem um plano e tem um propósito definido. E quando Ele tem um plano e um propósito, Ele vai fazer na sua vida, na minha vida, amém? Ele vai tentar impedir. Ele vai, como tentou me impedir minha família de estarmos aqui, né? Deixei minha esposa, orem por ela, já está bem, graças a Deus, mas ela está na cama. Eu tive a notícia também da minha filha Jamile, que também não está bem. Mas pelo poder que há em nome de Jesus, nós declaramos que somos curados, sarados. Amém, irmãos? Amém? O que eu tenho que fazer? Você sabe o que você tem que fazer? Em que sentido? E em qual área? Você por um momento parou e você já se perguntou? Domingo passado você teve um encontro. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado nós ministramos sobre ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro com o Espírito Santo. Eu creio que muitos aqui, como eu, tive um encontro com Jesus Cristo. Isso mudou a minha vida, tem mudado todos os dias a minha vida. Agora a pergunta que fica, e que ecoa no meu espírito muito forte nesses dias, desde domingo. Eu falava com a minha esposa, é muito interessante como o Espírito Santo ele tem uma forma muito peculiar, né, de falar com cada um. E saímos do culto aqui no domingo, fomos para casa, recebemos alguns amigos, e quando eu parei, eu falei, Espírito Santo, eu não tenho como não agradecer a Ele pelo dia, agradecer pelo que Ele faz neste lugar, porque é Ele, amém, queridos? Eu sou simplesmente, os que sobem aqui, são simplesmente mordomos para fazer aquilo a qual Ele nos incumbe de fazer. E não é fácil, irmãos, há um preço a pagar e nós precisamos entender isso. O preço que você pagou nesta noite é sair da tua casa, com esse tempo chuvoso. Glória a Deus pela chuva, amém? Glória a Deus pela chuva, né? Tem gente que murmura, não murmura não, irmãos. Se você olhar para uma árvore, você olhar para uma planta, você vai ver a alegria dela recebendo cada pinguinho. Você consegue enxergar isso? Você consegue ver a mão de Deus nas pequenas coisas? É isso que nós precisamos despertar, né? Assim, ativar dentro de nós uma sensibilidade no Espírito, porque tudo foi Deus que fez, e se foi Deus que fez, tudo é muito bom, amém? Glória a Deus, aleluia. Então em 1 Reis, no capítulo 11, do versículo 1 a 42, e continua também no capítulo 12, do versículo 33, né? Vai nos mostrar um momento, aqui nós vamos ter um cenário que eu quero depois falar, né? Vou falar sobre a 1 Reis, mas eu quero falar que vocês entendam esse contexto. Abra sua Bíblia, vamos lá, 1 Reis. 1 Reis é facinho de achar, viu, meu irmão? Antes de 2 Reis, tá bom? Facinho, capítulo 11, versículo... Eu não vou ler todo não, amém, irmão? Mas depois eu gosto muito que vocês trazer a palavra para vocês, depois que vocês reflitam sobre esta palavra, tá bom? Mas começa dizendo assim, olha, aqui é um cenário, o capítulo 11... E o capítulo 12 de 1 Reis é um cenário crucial, é um momento muito crucial na vida do rei Salomão, que é relatado aqui. Olha como começa o capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Então nós vemos aqui, né, nesse cenário, Deus já avisando. Quando nós lemos o livro de Levíticos, amém, que é o livro onde traz as leis e os mandamentos para os judeus, para nós gentios são princípios. O que é uma lei e um mandamento para um judeu
se torna para nós, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também nesta noite, sobre mandamento, estatutos e leis, para nós gentios são princípios, amém? E olha aqui, então nós vemos que Salomão, ele foi avisado para não se casar com mulheres estrangeiras de outra raça, porque pagaria um preço. Então vamos ver isso, então, olha lá. Então quando nós chegamos no versículo 3, eu acho que ele deu uma abusada aqui, né? É bem assim, né? Como eu vou desobedecer, já vou desobedecer de vez, né? Tipo assim, vou chutar o pau de parraca. Olha o que ele faz. Tinha quantas mulheres, irmãos? Quantas? 700 mulheres princesas. O detalhe é esse, ele não tinha qualquer mulher. As mulheres que ele tinha eram mulheres princesas. E 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha que interessante. Então nós vemos aqui o versículo 1 ao 3, vendo que o rei Salomão, em desobediência àquilo que Deus já tinha falado outrora, tá? Por conveniência política, porque os casamentos de Salomão eram alianças de guerra com nações vizinhas, para que ele pudesse dominar. Então ele fazia isso através do quê? Do casamento. Mas foi contra o que Deus, eu quero que vocês guardem muito isso, amém? Mas foi contra o que Deus falou para ele não fazer. Versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres, o que fizeram com ele? Lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E aí você vai ver a partir do versículo 5 em diante, relatando, Salomão seguiu não sei quem, parará, ou seja, Salomão literalmente pecou. E a palavra, no versículo 6 diz assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. Então, queridos, esse é o cenário que nós vemos, o primeiro, né, com a idolatria de Salomão, com as suas alianças de casamento com aproximadamente, a palavra nos diz, 700 princesas, mulheres princesas, mais 300 concubinas trazendo para o nome, para o contexto de hoje, seriam mais as amantes, né? Então, o levou literalmente a se perder. E aí nós vemos que, no último versículo aqui, olha, 12, aqui ele se perdeu, ele entrou na idolatria. Quando chega no capítulo 41, fala, o segundo tópico que eu queria falar é com a morte do rei Salomão. Nós vamos ver algo que começa a acontecer, a qual o profeta Natã tinha já falado com o seu pai, o rei Davi, no momento em que ele também desobedeceu a Deus, quando a palavra diz que era o tempo dos reis irem à guerra, e Salomão fica no palácio ocioso. E, queridos, quando você está sem fazer nada, cuidado, porque o diabo vai arrumar alguma coisa para você fazer. Você escutou quem falei? Você escutou bem quem eu falei que quem vai arrumar alguma coisa para você fazer? Não vai ser Deus. Porque Deus, ele já tem tudo para você fazer. Basta você obedecer. Quando você está em Deus, a sua mente está totalmente focada, preenchida com as coisas de Deus, amém? Agora, quando você não está, o diabo busca essa legalidade, busca essa brecha para levar você a fazer coisas a quais você vai cometer desobediência. E foi com isso que aconteceu com seu pai, rei Davi.
Sabemos o caso que ele teve com Betseba. Sabemos depois a continuação dele trazer o seu marido Urias. Seu marido, fiel ao rei, a batalha que se encontrava, se negou a ir dormir com a sua mulher. Ele foi enviado de volta para ser colocado na frente da batalha para que morresse. Isso aconteceu. Mas quando ele tomou Betseba como mulher, Deus enviou o profeta Natã para contar uma historinha para ele. Uma simples historinha, que gerou uma catástrofe, trouxe consequências para a vida, para a geração, para a descendência do rei Davi. E é aqui, após a morte do rei Salomão, no primeiro passo onde ele entra numa idolatria, no segundo passo onde que ele após a sua morte, ele coloca o seu filho no trono como seu sucessor, e aí sim há a separação das 12 tribos de Israel. Conforme a palavra do Senhor, que Jacó, quando ele dá as bênçãos sobre os seus filhos, ele diz que de Judá não se apartará o cetro da justiça. Jesus vem da onde? Ele é o leão da tribo? Você entende isso? Então, quando o Senhor diz, ele honra aquilo que ele fala. Amém, irmãos? Fica tranquilo. Pode demorar o tempo que for, mas vai acontecer. Amém? Amém? Eu estou aqui hoje com profecias que foram liberadas na minha vida há 15 anos, 18 anos atrás. Outro dia eu gosto de anotar bastante as coisas. E eu estava rebuscando alguns arquivos, né, para fazer algumas coisas que o Senhor pediu. E aí eu via muitas coisas que o Senhor usou, profetas. Eu não sou atrás de correr atrás de profeta, amém, irmãos? Amém? Mas eu honro os profetas. Porque você tem certeza quando um profeta fala com você, a primeira coisa gera uma paz dentro de você. E o que um profeta fala, quando procede da boca de Deus, acontece. Se não acontecer, irmão, perdão. Nós precisamos tomar muito cuidado também, que tem muito profeta velho aí, amém? Vocês sabem a história do profeta novo e profeta velho, né? Cuidado. Cuidado, eu também sou profeta. Deus falou comigo, não falou nada não. Tinha falado com o profeta novo. E ele desobedeceu, vai lá naquela cidade, profetiza, não coma nem beba. Ele foi, profetizou. Aí o profeta velho foi atrás, não, Deus falou comigo também, eu também sou assim, é nada. Mas vamos voltar aqui para o nosso, o contexto hoje aqui. Nós queremos falar sobre o rei Davi. Oi? Isso. Obrigado, viu? Sobre a sua desobediência, que trouxe consequências. Daqui a pouquinho guardem isso, e eu vou querer que vocês leiam em casa, para lerem Deuteronômio 28, mas vou chegar lá, vamos lá. Então, em 2 Samuel, nós vamos ver essa passagem que eu falei para vocês, né, do capítulo 11, do versículo 1 ao 26, e depois do capítulo 12, do 1 ao 25. Né? E no versículo 10 exatamente fala assim, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Eteu para ser a sua mulher. Então aqui é um contexto onde que Deus chama Jeroboão, dizendo para ele, manda um profeta, dizendo para ele, olha, você vai reinar sobre Israel. Só que vai acontecer isso, vai ter um racha, vai ter uma divisão. Compreende, irmãos? Essa divisão persiste até os dias de hoje. Aproveitando isso, vocês podem ficar em pé um pouquinho? Pode ficar em pé um pouquinho? Eu lembrei de algo aqui, eu queria fazer no início. Orem por Israel, irmãos. Que haja paz em Israel, amém? Esse é um dos sinais. Vidas jovens, acabei de ouvir agora, irmãos, dói o coração. 260 jovens que estavam reunidos foram
implacavelmente mortos, simplesmente por serem judeus. É uma atrocidade. Vamos orar por Israel? Vamos? Você pode fazer isso? Vamos. Senhor, abre a sua boca, irmão. Libera uma palavra. Libera. Sim, Abba. Sim, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, para julgar ninguém, quem está errado, quem está certo. Mas nós sabemos, Senhor, que Israel é o teu povo escolhido, é a menina dos teus olhos. Eu estive ali, Paizinho, tive a oportunidade de duas vezes estar ali, Senhor. E sabemos o quanto aquele povo vive numa tensão constante de ataques contínuos, Paizinho, das nações circunvizinhas. Eu te peço agora, Pai, vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Senhor, sim, Pai, a cada família de Israel. Vai de encontro agora, Senhor, a cada família da Palestina, da faixa de Gaza, Senhor, da Cisjordânia, Senhor. Que haja paz. Em nome de Jesus, conforta os corações. A perda de um filho é uma dor irreparável. A perda de uma mãe é uma dor irreparável. A perda de um esposo, de uma esposa. Enfim, qualquer perda, Senhor, de um ente querido, de um amigo, é uma perda irreparável. Por isso eu te peço agora, a igreja junto, nós concordamos agora, que haja paz em Israel, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar. Mas não esquece de continuar orando, amém, irmãos? Por Israel, pela Cisjordânia, não importa se é o Hezbollah, se é o Hamas, não importa quem é, irmãos. Importa que é um povo de Deus que está sendo atacado, amém? São vidas que estão sendo ceifadas, amém, queridos? Amém, amados? Hoje ninguém fala mais da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas continua morrendo vidas todos os dias. Só que nós já amorteceu dentro de nós e a gente acaba se esquecendo, né? Mas enfim, vamos lá. Amém, querido? Então, 1 Reis, capítulo 11, versículo 38, eu quero ministrar especificamente só nesse versículo agora. Falei o cenário para vocês. Começa num cenário de idolatria, de apostasia total do rei Salomão. Depois, com a sua morte, né, há literalmente uma revolução e uma divisão do povo de Israel. E a partir daí, olha que no capítulo 1, versículo 11, 38 diz assim, e nós vamos trabalhar em cima de alguns itens aqui. Diz assim, ó: se ouvires tudo o que te ordenei, e andares nos meus caminhos, e fizerdes o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então eu quero trabalhar aqui 4 coisas específicas. A primeira: se ouvirdes o que te ordenar. Se ouvirdes o que eu te ordenar. A primeira coisa, o ato, ou a escolha, a atitude, decisão, do que é que eu tenho que fazer, porque o tema dessa noite é uma reflexão sobre o que eu tenho que fazer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É ouvir. Eu estou com uma plateia seleta aqui nesta noite, ouvindo diligentemente. E eu creio que nós estamos formando aqui, eu falo isso várias vezes, e eu pela fé, eu profetizo sobre a vida de vocês, que nós estamos formando aqui uma geração de bereanos. O que são os bereanos? Os bereanos eram aqueles que ouviam a explicação da palavra quando Paulo estava em Bereia, e quando chegava em casa eles iam ver. O pastor Chiquinho, não sou Paulo não, amém? Mas o pastor Chiquinho falou sobre Davi, a passagem dele lá com Urias. O pastor Chiquinho falou sobre a passagem da divisão das tribos. O pastor Chiquinho falou sobre a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Onde é que está isso? Diligentemente, que eles iam fazer? Eles iam buscar a informação. Amém? Eu creio que nós vamos gerar. Já estamos gerando. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então, Romanos capítulo 10, 17 diz assim: e assim,
A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, 17. Essa é a versão que eu estou esse ano, que é a revista e atualizada. Revista e atualizada. Eu gosto da NVI, que a NVI diz assim, ó. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, por que eu tenho que ouvir? Para que eu tenha fé. Claro isso, consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. E não é qualquer mensagem, né? O nosso irmão Rodrigo, que esteve aqui ontem, quem estava no culto de ontem, ele falou muito claro sobre isso. O que é que nós temos ouvido nesta noite? Nesta noite não. Nessa noite também, né? Nesses tempos, o que é que nós temos ouvido? A internet está assim, gente, ó. De propensos messias, né? Trazendo fórmulas mirabólicas, mágicas, para você se tornar um crente, um evangélico. Mas não tem nenhuma mostra como você ser filho de Deus. Porque filho tem que estar dentro da família, tem que ter convívio com a família. Filho tem que estar atento ao que o seu pai ouve. Filho obedece incondicionalmente, mesmo não entendendo. Ouvir o quê? O que eu tenho que ouvir? A mensagem, que é a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? A Bíblia. Amém, irmãos? Mas por que então eu tenho, por que não? Para que eu tenho que ouvir? É uma pergunta clara. Para que eu tenho que ouvir? Para que eu possa ter um crescimento espiritual. Nós vemos Paulo, numa das cartas, 1ª ou 2ª Coríntios, ele falando sobre essa questão, dizendo assim, olha, antes eu era menino. Como menino, o que ele fazia? Ele pensava, ele agia, ele falava como menino. Mas teve um certo momento que ele disse, mas eu cresci e deixei as coisas de menino para trás. Ou seja, houve e tem que haver um crescimento espiritual, meu irmão. Você precisa crescer espiritualmente. E só tem um jeito de crescer espiritualmente. É através da palavra. Naturalmente você cresce. Agora espiritualmente, só se alimentando da palavra. Amém, irmãos? Olha que interessante. Jó, no capítulo 42, versículo 6, ele diz assim, ó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então nós precisamos sair dessa esfera e conhecer de ouvir. Nós precisamos ir para a esfera de enxergar, de ver, de estar com Ele em intimidade, irmãos. Nós estamos falando de um homem, quando você lê Jó capítulo 1, que mostra quem era, um homem, Jó era de Uz, era um homem justo, íntegro, temente a Deus. Mas aquele homem passa por 9 meses por aquela luta que vocês sabem, onde Deus permitiu que tocasse nele naquilo que ele mais temia. E no final, no capítulo 42, ele chega a essa conclusão, que só conhecia Deus de ouvir falar. Mas só quando os olhos dele conseguiram enxergar, que ele viu quem era o verdadeiro Deus. Então, irmãos, para de conhecer só de ouvir. Tenha as experiências com Ele. Busque experiências com Ele. E só tem uma forma de você ter experiência com Ele, é você e Ele. Peça a cadeirinha para mim aqui. Júnior, me dá uma cadeira dessa. Aliás, dá mais uma.
Coloque 2 cadeiras no seu quarto. Se sente numa. E convide a ele para se sentar na outra. Obrigado, paizinho. Eu sei que eu sou tão falho. Eu sei que muitas vezes eu negligencio. Te troco por tantas coisas, por tantas banalidades, futilidades, coisas frívolas. Me perdoa. Eu sei que, mesmo assim, o Senhor continua comigo. Tem essa experiência. Eu sento no banco do meu carro, coloco a mão no outro banco e digo, e simplesmente peço: Jesus, senta aqui comigo, vai comigo, esteja comigo, ande comigo. Isso faz muitos anos. Você precisa ter mais intimidade com Ele. Porque quanto mais você conhecer dEle, você vai ter dEle. Quanto mais você buscar na fonte, aqui está a fonte, irmãos. Experimente sentar no seu quarto, ou na sua sala, na sua cozinha, não sei qual é o seu lugar. Mas esteja diligentemente buscando. Por quê, Senhor? Para quê, Senhor? Aí eu chego numa passagem que diz aqui que Naamã, ele era um comandante do grande exército. Mas Naamã, ele tinha uma doença que ele escondia dentro daquela sua farda pomposa. Numa das suas incursões, ele trouxe uma menina escrava, a qual servia a sua mulher, e naquela intimidade da casa, ela ouviu ele falando com a sua esposa sobre isso, e ela chamou, ei, minha senhora, lá de onde eu vim, tem uma origem, gente. Quando você tem experiência e intimidade com Deus, não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja, você vai se lembrar do Deus Todo-Poderoso. Te leva você a uma intimidade. Nessa intimidade Ele vai te edificar cada dia, cada vez mais. E no momento certo, na circunstância certa, você vai se lembrar que tem um Deus Todo-Poderoso. Vai lá, manda Ele lá. E a palavra diz que ele pegou tantas coisas para levar. Quando ele chegou no rei de Israel, o rei de Israel falou: não, está querendo arrumar briga comigo. Não, eles querem, não, eu não posso curar ninguém. Mas quem é um homem de Deus, quem é uma mulher de Deus, não se esconde. Samuel falou: manda ele vir aqui, ele vai saber que há profeta, porque há um homem de Deus em Israel. Há homens de Deus, tem mulheres de Deus, tem profetas de Deus na cidade de Poá, na cidade de Suzano, na cidade de Ferraz, na cidade de Itaquá, na cidade de São Paulo. No mundo ainda tem, irmãos. 7.000 não dobraram os seus joelhos ainda. Vocês creem nisso? Manda vir. E dê um comando simples: dê 7 mergulhos. Dê 7 mergulhos e você vai ser sarado. Antes nós vemos antes de Naamã ser... entenda isso, irmãos. Quando você quer o milagre do Senhor, para você atingir o milagre do Senhor, é preciso que você seja curado em outra área.
Para que essa palavra fosse ministrada nessa noite, algo impediu, uma dor tinha muito intensa dentro de alguns de vocês. E para que a palavra pudesse fluir, o Senhor deu um comando muito claro primeiro. Naamã estava acostumado com ser recebido com tapete vermelho. Sabe o que Samuel falou? Com ele? Nada. Mandou o seu servo. Sabe qual foi a sua reação? Antes de Naamã ser curado da sua lepra no seu exterior, ele foi curado no seu interior, que era o orgulho. O Senhor quer curar você no interior, irmão e irmã. Você veio aqui nessa noite buscando algo do Senhor, mas o Senhor tem algo muito além daquilo que você quer. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu sinto aqui, eu estava dizendo para vocês, eu amo o meu Senhor, porque Ele me amou primeiro, Ele deu a sua vida primeiro para mim, por você. Compreende isso, irmãos? Então a primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir, e ouvir a palavra, a mensagem, para que eu tenha fé. É interessante, irmãos, que Mateus capítulo 13, 19 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 8, versículo 8, no final do versículo diz assim, dizendo isso clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29. Mas o capítulo 3, versículos 6, 13 e 22, nas 7 cartas das igrejas de Apocalipse, todas elas nesses versículos que eu citei, terminam dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês entendem isso, irmãos? Deus está dioturnamente, constantemente, diariamente nos alertando e nos avisando: ouça que eu estou à porta, eu estou chegando, eu vou voltar, você precisa se preparar. Jesus está voltando, irmãos. Eu estava num almoço hoje, muito interessante, conversando com uma pessoa, ela dizendo assim para mim: você já dá uma olhadinha lá no livro, se o seu nome está escrito lá? Pergunto para você, né? Você já deu uma olhadinha se o seu nome está escrito lá no livro? Porque Jesus está voltando, irmãos. Viu? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir. Ouvir quem? Ouvir o pastor Chiquinho? Não. Está na roça, irmão. Cuidado com quem você ouve. Você tem que ouvir Ele. Ele atende você. Ele quer falar com você. Só que nós estamos tão entulhados, atarefados, que não temos tempo para Ele. Ou melhor, no nosso crescimento espiritual, nós não fomos ensinados a ter esse tempo de intimidade, onde que você ouve. Nós estamos acostumados a saber o que só? Pede, 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 pede. Você já fez isso, irmãos? Faça a sua oração, depois espere a resposta. Fale com Ele, mas espere Ele também falar com você. Segundo, e andares nos meus caminhos. Então, a primeira coisa eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer é ouvir. A segunda coisa eu tenho que
andar nos caminhos de Deus. Por quê? Isaías capítulo 35, versículo 8 diz: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Então eu comecei aqui em Isaías, no Velho Testamento, e vou chegar, tá bom? Em João 14, fiquem tranquilos. Quando o próprio Jesus disse, quem é esse caminho? Então está mostrando aqui, Isaías já está apontando para nós que tem um caminho, e esse caminho ele é bom, só anda nele pessoas boas, amém, irmãos? Provérbios capítulo 10, 29 diz assim, ó: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, irmãos? Pecado. Provérbios capítulo 15, 24 diz: para o sábio há um caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Salmo 128, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Jeremias capítulo 21, versículo 8, ele diz: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da... É só você escolher qual você quer, irmãos. Há um caminho que leva para a vida e há um caminho que leva para a morte. E aí em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 vai explicar um pouquinho mais desse caminho da vida e o caminho da morte. Aqui diz assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele. Por quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Poucos. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Entende isso? João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão... Então a conclusão que nós chegamos, que a segunda coisa que eu tenho que fazer é escolher o caminho certo, porque o apertado pode te levar para a vida, ou o caminho espaçoso que te conduz para o quê? Para a perdição, para a morte. Que caminho você vai andar daqui para frente? O que você vai ouvir daqui para frente? Terceiro ponto: e fizerdes o que é reto perante mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Ou por que eu tenho que fazer? Para mim, se fizerdes o que é reto, eu preciso entender o que essa palavra reto significa. E eu fui buscar. Ser reto significa que se comporta com justiça. Uma pessoa reta é aquela que se comporta com justiça, com integridade, com honestidade. Uma pessoa reta, ela é uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa reta, ela é uma pessoa honesta. Então, e se fizerdes o que é reto perante mim. Então, peraí, o Salmos 19, versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Um pouquinho mais para frente, o Salmo 25,
Versículo 8 e 9 diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Obrigado, Jesus, o Senhor tem apontado o caminho para mim, amém? Agradeça a Ele. Ou só eu sou pecador aqui? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Não ficou um. Mas vamos aqui, vamos voltar aqui, né? Aí o versículo 8 diz assim, Salmo 25, 8, diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. E o 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Provérbios capítulo 2, versículo 7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para quem, irmãos? Para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Irmão, tem que caminhar com sinceridade, irmãos, viu? Com sinceridade. Provérbios 21, 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Muito cuidado com isso. Você acha que você está abafando? Eu sou justo. O Senhor está sondando o teu coração. Mas vamos para lá, vamos para aqui. Oséias, capítulo 14, versículo 9. Diz assim: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Eu comecei uma história falando do rei Salomão, um homem que teve como pai, imagina gente, teve como pai o rei Davi. Vocês imaginem que exemplo de homem. Mas num certo momento, ele não seguiu mais os caminhos do Senhor. E nós sabemos qual foi a sua derrocada. Nós sabemos qual foi a sua derrota. Nós sabemos como foi que ele caiu na idolatria. Fez aquilo a qual não devia, em desobediência. Então a terceira coisa que eu preciso entender: o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, irmãos? É ser reto. É ser justo. É ser íntegro. Como Deus é. Não tem como se relacionar com Ele de uma forma diferente do que Ele é. Graças a Deus, irmãos. Lamentações 5 fala sobre isso, né? Que as misericórdias do Senhor, o que ela faz a toda manhã? Elas se renovam. Não é a palavra que se renova não, viu, irmão? O que renova são as misericórdias. Porque a palavra, ela permanece para sempre. Agora as misericórdias do Senhor não, elas se renovam. Pois leiam lá. Amém? Eu já preguei errado sobre isso. E de boca cheia ainda, irmãos. Que gostoso. Mas a gente, né, não conto, o tempo o tempo da, ai, qual é o tempo quando você não sabe nada, que você não sabe, não conta isso. Oi? Isso, é isso aí também. Glória a Deus, aleluia. Estou com uma plateia, os ajudantes, bom hoje, hein? Glória a Deus, aleluia. Tudo sedento. Glória a Deus pela sua vida, viu? Só para honrar essa jovem aí, queridos, ela é fruto do nosso projeto ID na praça, há 15 dias atrás. O Senhor a tocou e ela está aí sedenta por Deus, né? Nós junto com você, viu? Deus abençoe sua vida. Sedenta. Então, qual é a quarta e última coisa que eu preciso fazer? É guardando os estatutos e os seus mandamentos. Eu tenho que guardar por quê, irmãos? Aí falei para vocês no início, depois vocês vão ler em casa. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, fala que se eu guardar os mandamentos e obedecer,
qual que é o resultado? Eu serei abençoado. Em contrapartida, a partir do capítulo 15 até o 68, diz que se eu não guardar os seus mandamentos, ou seja, eu desobedecer os mandamentos, eu serei amaldiçoado. Em suma, o capítulo Deuteronômio, o capítulo 28 de Deuteronômio fala sobre bênçãos e maldições. Bênçãos vêm através do que? Da obediência. E maldições vêm através do que? Da desobediência. Leio em casa, amém, queridos? Tá bom? Provérbios, capítulo 3, versículo diz assim, ó, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde o quê? Os meus mandamentos. Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Primeira carta a João, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Primeira carta a João, capítulo 3, 23, continua dizendo assim, ora, o meu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Primeira carta a João, no capítulo 5, do versículos 2 e 3, também diz, nisto conhecemos que amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. Qual? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Segunda carta a João, versículo 6, porque é um capítulo só, diz, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento como? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que? Como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Voltando novamente na primeira carta a João, do capítulo 2, versículos 3 e 4. Ora, sabemos que o tenho conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Muita atenção agora, irmãos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E quem é mentiroso tem um pai que tem um nome dado na Bíblia, que nós não somos filhos dele, amém? O pai da mentira é o diabo. Então aqui, ó, tá muito claro. Oh Jesus, oh Jesus, muito forte, né? Você fala que conhece, mas vamos lá. Segunda carta a Pedro, capítulo 2, 21, diz assim, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei uns aos outros. Então qual é o novo mandamento que Jesus nos deixa? Amar. Amar. Amar incondicionalmente quem quer que seja. Eu amo vocês, irmãos. Sabe por que eu amo vocês? Porque Cristo me amou primeiro. Uhul. Legal, gostei. Hashtag curti.
Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Isso aqui é a carta de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, o rei Salomão encerrando, chegando à conclusão do que ele escreveu, desde o Eclesiastes capítulo 1 ao capítulo 12, a conclusão que ele chega assim, ó: de tudo isso que se tem, o quê? Ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem e mulher, amém, irmãos? É dever. E Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então a quarta coisa que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, é guardar os seus mandamentos, as suas leis, que foram feitas para quê, irmãos? Para que nós temos os mandamentos, as leis, os estatutos? Para as pessoas ruins, para as pessoas más, para as pessoas desobedientes. Não me responda, irmão. Quem dirige aqui? Quem é motorista? Levanta a mão, quero ver os motoristas. Os motoristas, legal. Amém? Tem que levantar a mãozinha assim, então. Você está na rodovia Ayrton Senna, mais conhecido como rodovia dos trabalhadores, onde tem uma placa dizendo 120 por hora. Você passa? Eu não, viu, irmão? Você passa a placa é de quanto? 120, você passa quanto? Quanto, irmão? Sempre 20, sempre 10, é sempre, não é cento não, irmão, sempre. Você passa 150. Agora, a placa está aqui a 120, mas ali na frente tem um radar, você passa quanto, irmão? A 80, para não ter nenhuma dúvida. Compreende? Agora o que nós precisamos entender, que aqui não é uma placa, aqui é um radar. Agora vocês não deram uma risada não, né? Porque a placa ela fica estática, a placa ela fica apontando, e aqui não é um radar que está prescrutando, sondando os nossos corações, as nossas intenções. Leiam lá depois Salmo 139. Para onde você vai, para onde você for, para cima, para baixo, no mar, ele está lá, irmãos. E no versículo 139, 16 diz assim, ó, coloca para mim. Salmo 139, versículo 16. Acho que eu acho aqui, vamos ver. Já achou. Olha lá, ó. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram, olha lá o livro aqui, ó. Já foram ver se o seu nome está lá? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles... Eu gosto da NVI que diz, antes sequer que era uma massa informe, ou seja, um embrião, o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida. Ou seja, queridos, já está feito. Nós precisamos entender, amém? Concluindo, o que eu tenho que fazer? E aí sim, nós vamos fazer, amém, irmãos? Primeiro é ouvir o que é ordenado. Segundo é andar nos caminhos do Senhor. Terceiro é fazer o que é reto perante o Senhor. Quarto é guardar os estatutos, os mandamentos. Porque, irmãos, se nós tivermos esses 4 pontos e fizermos, se nós ouvirmos, se nós andarmos nos caminhos, se nós guardarmos, né, e fazermos tudo que é reto, sabe qual é o resultado? Está aqui, acabei de ler para vocês aqui, ó. 1 Reis capítulo 11, 38 diz assim, ó, se ouvirdes tudo que eu te ordenei. Vocês ouviram? Amém? Agora só obedecer. E andares nos meus caminhos. Amém? Nós vamos começar a andar. Amém, irmãos? E fizerdes o que é reto perante a mim. Vamos fazer, irmão? Amém? Guardando os meus estatutos, os meus mandamentos. Amém, irmãos? Como fez Davi, meu servo. Olha aqui, irmãos, qual é o resultado?
eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então, se eu obedeço esses 4 pontos, irmãos, o resultado está aqui, ó. O Senhor é conosco, amém, irmãos? A palavra está dizendo, eu serei contigo, acabou. Eu edificarei uma casa estável. O que é uma casa estável, irmão? Tranquila, em paz, porque é o Senhor que está governando, é o Senhor que está no controle. E Ele está dizendo mais ainda, te darei Israel. No caso de Jeroboão, Ele está falando para Jeroboão, Ele está falando sobre Israel. Mas qual é o Israel que você quer? Qual é o Israel que você deseja? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo para o final desse ano 2023 e para 2024 que vem vindo, irmãos? Para essa década? O que você quer? Você precisa começar a fazer agora, já, hoje. Sair dessa inércia, tirar essas raízes profundas que tem te prendido aqui na terra. Colossenses 3:1 fala que nós não somos mais daqui, irmãos. Nós temos que pensar das coisas lá do alto. O que te prende aqui na terra ainda, irmãos? O Senhor nos leva para um novo tempo de vida, para um novo relacionamento dEle. Salmo 2:8 diz assim, ó, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Então quando eu busco, irmão, eu encontro. Quando eu obedeço, irmãos, eu sou abençoado. Eu sou abençoado, irmãos. Você é abençoada. Nós somos abençoados, amém? Você pode fechar seus olhos? Ou não, se quiser ficar olhando para mim, não há problema nenhum. Porque eu vou fazer uma pergunta que todos estão não cansados, porque se você estiver cansado tem alguma coisa errada, né? Mas agora é um momento de uma guerra espiritual neste lugar, irmão. Eu quero perguntar a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você gostaria de fazer isso? Você gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, o reconhecer como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que gostaria de dizer sim, eu quero. Eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Ou você, num certo momento, se desiludiu, num certo momento você não quis mais saber do Evangelho. Alguém te decepcionou, seja a igreja, seja o pastor, seja um irmão, falou algo que magoou profundamente você, e você tirou umas férias do Senhor, e aí agora o Senhor te trouxe nesta noite para que você se reconcilie com Ele. Eu quero perguntar, tem alguém? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Dá uma cena com a sua mão, eu quero orar por você. Ou alguém que quer e necessita e precisa se reconciliar com o Senhor. Tem alguém? Você está aí. Você está aí. Você fez algo que o afastou ou tem afastado do Senhor. E Ele te chama nesta noite para um novo tempo na presença dEle, com Ele. Você está aí? Aleluias. Estende as mãos para cá, vamos orar por ela. Tem alguém mais? Quer vir? Dá tempo ainda, viu? Eu faço esse desafio só pela última vez hoje. Comprometo com vocês, se quarta-feira eu tiver oportunidade, eu faço novamente. Se amanhã, num banco, numa fila do supermercado, onde eu tiver, se eu tivesse a oportunidade, eu faço essa pergunta novamente. Porque vidas valem mais que coisas, irmãos. Você vale muito mais do que o mundo todo. Quero aproveitar você que nos visita nesta noite pela primeira vez. Saiba que depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes nessa noite. Amém? Nós temos uma pastora, a pastora Francisca, é isso, conosco? Como é que é o nome? Pastora Joselma. Deus abençoe sua vida. Que nós possamos caminhar juntos na implantação do reino. Primeiramente em nós. Primeiramente em nós. E depois através de nós. Amém? Uma honra, um privilégio, viu, irmã? Deus abençoe. Estenda as mãos para cá, Senhor. Eu quero louvar o Teu nome pela vida da nossa irmã Márcia. Que a cada passo, a cada decisão, a cada escolha, a cada atitude dela, o Senhor venha a honrar o que está no coração dela. Toma a vida dela em Tuas mãos. Guarda as suas veredas, Paizinho. Que aquilo, Senhor, Senhor, ela tem ouvido. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu estou
Nós vamos fazer um batismo no mês de dezembro, tá? Nós temos já 2 pessoas que deram o nome para batizar. Se você quiser batizar, tá bom? Dê o seu nome para que a gente possa estar fazendo aí nós fazemos terceiro nome. Ô glória! Amém. Mais um para batizar. Tá bom? Primeiro nós fazemos aula para você, explicamos para você o que é o batismo em si, para que você não venha simplesmente tomar um banho, tá bom? Toma um banho em casa, no chuveiro, bem gostosinho, amém, irmão? O batismo é algo muito profético e crucial na sua vida, na sua caminhada cristã. Primeiro momento é você crer no seu coração e confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor. E no segundo momento é descer as águas. Morrer, o ato do batismo é morrer para o mundo e viver em Cristo. Amém? Então quem quiser, tá bom? Toma aí dá um nome para a gente poder estar marcando as aulas aí. O que mais? É isso aí. Foi uma honra, foi um privilégio poder servir a mesa do Senhor junto com vocês. Amém? Aplauda ao Senhor. Só Ele é digno. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a nossa adoração. Eu quero bendizer o Teu nome, quero exaltar o Teu nome, declarar o Teu soberania, declarar aquilo que Tu és em nossas vidas. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Juntos? Vou aproveitar que você está em pé. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.